Olha aí, né, pessoal? Agora temos as informações, os dados referentes ao índice de inflação oficial do IBGE, que é o IPCA 15, referentes ao mês de novembro que está terminando aí, mas a coisa já está bem adiantada, né? E então, em relação ao mês de outubro, comparando com o mês imediatamente anterior, o índice IPCA acelerou a 0,33%, principalmente por conta do grupo de produtos do setor alimentação, isso de acordo com os dados do IBGE, né? Então, de fato, aí, o índice acumulado em 12 meses está mais baixo do que o anterior, mas a tendência da inflação desse índice, do aumento de preços para o mês de novembro, dezembro, final desse ano, o ano de 2023 como um todo, o que resta dele, é realmente uma tendência de aumento de crescimento do índice da inflação. Então vamos dar uma olhada nesses números, ver quais produtos puxaram esse índice para cima, se isso é um fenômeno apenas sazonal ou se temos indícios de que a coisa vai continuar, a inflação vai ser resiliente nos próximos meses, e dar uma olhada de maneira geral no cenário da meta da inflação, se estamos dentro do que está previsto aí ou se realmente a coisa está fugindo do controle. Mas antes disso, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, os números aqui foram apresentados hoje, dia 28 de novembro, dia que eu gravo este vídeo, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Coloco aqui as minhas ressalvas em relação a esse número por conta do seu presidente, o senhor Márcio Postman, que a gente sabe muito bem que entrou nesse cargo, foi colocado lá para macetear os números, né? Infelizmente. Então a gente sempre trata a coisa com um pouco de pé atrás. Mas a verdade é que os números não são nada agradáveis ainda assim para o governo Lula. Se eles forem atenuados, não sei dizer, mas o resultado é sim negativo porque realmente estamos falando aqui de uma subida, de uma alta de preços e que é contínua. Isso aí é ainda pior. O consenso do mercado, a expectativa dos analistas para o mês de novembro era sim de um crescimento maior da inflação, né, durante o mês de novembro, mas era uma alta de 0,3% a expectativa do pessoal. Veja que ela veio então um 10% acima do previsto pelo mercado, 0,33%. Esses cálculos como percentuais são um pouco complicados de fazer, né? Mas confia, né? Vai confiando aí nos números que eu estou tirando aqui de cabeça na hora, né? Sendo que, aí está o ponto da continuidade da inflação que eu mencionei. No mês de outubro, houve uma alta já de 0,21%. Então, a inflação está numa crescente, está numa tendência de alta mês após mês. É fato que, basicamente, a maior parte do tempo a inflação sobe, né? E faço um parêntese muito importante aqui, o pessoal até pede para eu fazer isso com mais frequência no canal, que é sempre lembrar que a inflação não é o aumento de preços é apenas o efeito mais imediato, mais visível de uma inflação que já aconteceu. A inflação, de fato, é o aumento da base monetária, o governo imprimindo mais dinheiro, despejando esse dinheiro na economia. Então, quando vemos esses índices aqui como o IPCA, estamos vendo apenas o termômetro que mede a febre, não estamos vendo o vírus que causa a enfermidade, né? Inflação é basicamente o aumento da base monetária. E o aumento de preços é o reflexo um pouco mais tardio disso aí, né? Então aí, no acumulado de 12 meses, aliás, no ano 2023, o IPCA já acumula uma alta de 4,30% aqui, né? E é importante nós lembrarmos a questão da meta da inflação, porque o Brasil tem uma meta de inflação e é justamente esse indicador que norteia a política monetária do Banco Central. Então essa história de subir taxa Selic, abaixar a taxa Selic serve para pegar esse dado aqui da inflação, volto a dizer inflação de acordo com a definição estatal. Eles olham para a inflação e determinam se eles vão aumentar a taxa de juros ou reduzir a taxa de juros. E a meta da inflação no Brasil é de 3,50, 3,75, se eu não me engano, né? Acho que é 3,25. Isso, 3,25 com uma banda de 1,5 ponto para cima e para baixo. Então, o centro é 3,25, é o desejado pelo Banco Central. Mas isso pode oscilar para baixo, 1,50 para baixo aí, ou oscilar 1,50 para cima, chegando então a 4,75.
dentro de 4,75% no acumulado de 12 meses, no intervalo de um ano, isso aí está dentro do aceitável. Acima disso, realmente extrapolou-se a meta da inflação. É preciso fazer algo para corrigir o rumo disso aí, pelo menos o Banco Central vê a coisa dessa forma. Então, no acumulado de janeiro até novembro, nós temos uma alta de 4,30%. Veja que está bem acima, mais de um ponto acima da meta da inflação, e são 10 meses apenas. A coisa aqui tem potencial para subir mais, é claro, porque ainda temos mais um mês de dezembro, aliás, que não entrou nessa conta aqui. Mas ainda que suba mais ou menos isso aqui, igual de novembro, parece que vai ficar ali no limite para a gente chegar no teto, no extrapolar ali da meta de inflação. Mas o centro já ficou lá para trás há muito tempo. Realmente não é uma realidade perseguida mais aqui no Brasil. É apenas um ideal que está assim, não é tangenciável, né? Uma coisa que já ficou lá no passado. Agora, de fato, esse índice está caindo no acumulado de 12 meses porque tivemos taxas de inflação altas no finalzinho do ano passado, né? Então aqui em novembro, por exemplo, o pessoal aqui do site da CNN Brasil, onde eu estou vendo essa notícia, traz que a taxa de inflação de novembro de 2022 foi de 0,53%. Então você substitui novembro do ano passado por novembro desse ano, tem uma queda aí de mais ou menos 0,2%, que derrubou esse índice acumulado em 12 meses aí de 5,05, que estava no acumulado até outubro, para 4,84. Veja também que esse acumulado de 12 meses está acima do teto da meta aí do pessoal do Banco Central para a inflação. Mas nesse caso aqui, estamos falando de atravessando um ano para o outro, né? O Banco Central leva em conta o ano fechado, o valor total acumulado em 12 meses aí. E aí, 8 dos 9 grupos pesquisados tiveram alta no mês de novembro. Então, realmente, é um fenômeno generalizado, podemos tratar a coisa assim, né? E aí, o setor de alimentação e bebidas teve mais impacto nesse grupo aí. Então, veja aqui, ó, o destaque foi para a alimentação no domicílio, que subiu 1,06% em novembro, depois de cair por 5 meses consecutivos. E aí, o grupo comunicação é o único que teve queda, já está há 3 meses recuando no seu valor aí. Voltando aqui à alimentação e bebidas, alimentação no domicílio, né? Cebola teve uma alta brutal aqui de 30%, batata inglesa 14%, o arroz, frutas e carnes, um percentual um pouco menor aqui, né? Sendo que o feijão carioca e o leite longa-vida tiveram uma redução no seu preço, no seu valor aí, né? Despesas pessoais tiveram um aumento também considerável, foi o segundo grupo aí que mais aumentou dentre todos os levados em conta para fazer essa cesta do IPCA, né? Então aqui o pacote turístico teve um crescimento de 2%, hospedagem e serviço bancário também tiveram um acréscimo. E aí o grupo transportes aqui, né? Eu até trouxe uma matéria falando que aqui do antagonista, né? Que o preço das passagens aéreas disparou quase 20% no mês de novembro. Isso aqui puxou o setor de transportes de forma geral para cima aí, né? Como você pode ver aqui, temos 0,18% nesse grupo aí, e por conta disso, 0,16% desse índice se referem diretamente às passagens aéreas. Então, realmente, estamos vendo aqui um movimento crescente da inflação no Brasil, embora isso esteja representando uma redução em relação ao final do ano passado, né, aquela turbulência pós-eleições e tudo mais. A verdade é que o acumulado de 12 meses, aliás, o acumulado deste ano, está chegando muito perto do limite da meta da inflação. Se não ultrapassar ainda, é uma coisa boa, uma coisa positiva que vai permitir ao Banco Central continuar o seu ritmo de corte na taxa de juros. Agora, se isso extrapolar um pouco mais, talvez isso tenha que ser revisto em algum momento. A verdade, contudo, é que temos sim uma tendência de alta na inflação no Brasil, né? Porque isso é um movimento contínuo desde o mês de julho, desde meados deste ano aqui, a inflação vem crescendo mês após mês, e aí, no acumulado, isso representa algum grau de ganho. De sorte que, ainda que nós tenhamos uma redução aqui desse acumulado de 12 meses, conforme nós vimos, né? Caindo aqui, chegou a ter bem mais do que
5%, agora a coisa está abaixo de 4, abaixo dos 5%, se aproximando do teto da meta do Banco Central, que é o 4,75%, né? Embora estejamos vendo essa queda, então, por conta de índices altos no final do ano passado, a tendência é que esses valores comecem a crescer na medida em que os bons resultados do começo deste governo, que eu sempre gosto de frisar, se devem não aos méritos do Lula e do Fernando Haddad, mas sim à boa gestão econômica do Bolsonaro e do Paulo Guedes no ano anterior, de forma específica, de forma mais contundente, e tudo que foi feito de positivo na economia anteriormente, né? Então, essas benesses do começo de 2023 vão ficando para trás, sendo substituídas pela realidade, a triste realidade do governo Lula em matéria de gestão econômica, que é realmente um grande desastre, né? Então, vemos aqui de fato que a inflação continua subindo, volto a dizer, a inflação é o aumento da base monetária, isso que eles estão mensurando é o aumento de preços, mas de qualquer forma, isso aqui representa, para todos nós brasileiros, isso representa uma deterioração no nosso poder aquisitivo. Esse é o grande problema da inflação. Independente da definição que você use para esse termo, a verdade é que no final das contas, tudo fica mais caro ali na prateleira do supermercado, os serviços que você contrata ficam mais caros também, seu poder aquisitivo cai por conta da ação do governo. E tendo Lula à frente da presidência da República, um cara que já falou que o Brasil aguenta taxa de juros de 2 dígitos numa boa, tendo esse cara à frente da condução do país, e o Fernando Haddad, que é um incompetente em matéria econômica, tocando o Ministério da Fazenda, realmente não dá para a gente ter uma expectativa muito positiva. Mas vemos aqui que, inclusive, a expectativa do mercado não foi suficiente para cobrir aí o tamanho da bagunça que é o governo Lula em matéria econômica. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.